Boa noite. Em cada voz, uma vivência. Em cada conversa, um novo olhar. Onde a cor não é só um detalhe. É centro, é potência e é ponto. No ar, mais um Pod Black menos é mais. E, gente, eu tenho que dizer que assim, eu estou com um homem que lá no finzinho vocês vão entender. Entender que não adianta você dizer eu não tenho sorte, eu não consigo. Vai lá, batalha, porque esse homem ele já foi pedreiro, carcereiro, azulejista, taxista, motorista, segurança e faxineiro. Mas hoje esse homem é um excelente advogado. E eu tenho o prazer de estar com Douglas Elias, que é filho da dona Liberata Elias. Seja muito bem-vindo ao Pod Black Menos é Mais, doutor Douglas. Muito obrigado, Isa. É um prazer imenso estar aqui na sua presença, né? E participando aqui desse programa maravilhoso que traz cultura, entretenimento e informação e alegria para todos nós. É um prazer imenso estar aqui. Você sabe que assim, se eu pudesse, eu estaria todas as noites com você, pra gente estar trocando, pra gente estar batendo papo. Mas como não é possível todas as noites, então a gente vai aproveitar a nossa hoje, porque assim, Douglas, você tem uma história de vida muito peculiar, porque quem vê hoje você, Dr. Douglas do Rocha Reis, esse homem imponente, não acredita em tudo isso que a gente vai começar a contar, tá? Porque aqui não sou eu, é você. Então eu vou te perguntar agora. Você é de Minas e veio para São Paulo. Onde tudo começou para fazer com que esse homem fosse essa potência em tudo que fez e em tudo que faz? Na verdade, quem é de Minas são meus pais. Eu nasci em São Paulo. Certo. Tenho orgulho, graças a Deus, Paulista sou paulistano, da Zona Sul aqui de São Paulo. Região aí do Jardim Miriam ali, né? Uhum. Zona Sul, como diz os cariocas, da gema, né? Eita! Nós somos da Zona Sul de São Paulo. Meus pais que vieram de Minas, na década de 60, aí chegaram como a maioria dos imigrantes aí chegam aí do Nordeste e tal, né? Com muito sofrimento. Então a gente tem essa bagagem aí. Eu nasci na Zona Sul de São Paulo e como um bom periférico aí, a gente teve que fazer das tripas corações aí para se atualizar no mercado e não foi fácil. E começou lá, né? Como engraxate, carregando o carrinho de mão para levar a feira das senhorinhas lá no bairro. E foi assim. Tá, antes de você chegar ao engraxate, tem uma passagem na sua história de violência. Porque assim, nós que somos periféricos, a gente acaba convivendo com isso. Mas eu acho que você teve o desprazer de conviver com ela muito perto. O antigo Notícias Populares, né? O espreme sai sangue, né? Isso! Você andou muito ali. Fala um pouquinho pra gente sobre essa fase. Nossa, Isa, ó. A violência da periferia na década de 90 aí esteve muito presente na minha vida, né? E na vida dos meus amigos, dos meus familiares. Acho que como todo mundo que viveu na década de 90 e sobreviveu, sabe que como era e sabe que como era difícil, né? E onde eu morava era uma espécie de encruzilhada, assim, sabe, da quebrada, assim, onde tudo que acontecia se resolvia ali. Que eu morava entre dois bares. Aí pronto. A minha casa ficava entre dois bares. E aí tinha o bar da direita e o bar da esquerda, né? Então tudo que acontecia de ruim, os caras resolviam ali. Escolhe se vai morrer na direita ou se vai morrer na esquerda. E aí a nossa brincadeira era a rua, né? Aquele negócio de bolinha de gude, aquela coisa toda que a gente só tinha aquilo para brincar. E aí ali eu sempre via muita violência ali. Eu vi pessoas, infelizmente, falecerem na minha frente, vi mesmo assim, pessoas sendo mortas, e aquilo sempre mexeu muito com o meu psicológico, mas eu, graças a Deus, graças à minha família também, que, graças a Deus,
a minha família sempre esteve presente, diferente de muitos que eu conheci na periferia, né? O meu pai e minha mãe sempre estiveram muito presentes comigo. E aí eu tenho comigo que essa parte aí, eu fui um privilegiado, né? Diferente de muitos que eu conheci que essa parte da violência acho que afetou e afeta muitas pessoas que partiram para outros destinos. Mas a violência sempre esteve ali muito presente, diferente de hoje, né? Hoje você vê assim nos noticiários e tal. Sim, sim. Você acaba vendo muito disso, mas sentir na pele assim, eu nunca mais vi. Apesar de que eu ainda moro lá, no mesmo lugar. Hoje eu tô com 50 anos. Ah, um então, garotinho. Garotinho. Vivo no mesmo lugar até hoje. Nossa, que maravilha. Né? Os bares continuam? Não, hoje tem a tal das adegas, né? Que eles só romantizaram o nome, né? Porque mas o hoje negócio pega do mesmo jeito, pega do às mesmo vezes. jeito, mas a violência em si, assim, aquela coisa, acho que tá um pouco mais controlada, não pelo governo, né? Sim. Mas pelo outro lado aí que a gente sabe. Mas o governo insiste em dizer que são eles que estão Bota aí... ordem na casa. Mas não é, a gente sabe que não é, né? São outras vertentes aí, outras premissas aí que estão controlando essa parte aí, né? A gente sabe A gente exatamente, sabe, né? O governo pega esse louro para eles e fala, a gente está diminuindo a violência, mas não é verdade. E... Tá, entre os bares, você também teve o seu pai, né? O seu pai também teve essa violência ali constante, porque assim, pai é pai, tem que defender os seus. Né? Aí tem uma hora que a gente precisa sair do foco. E, consequentemente, você, o menino ali já chegando nos seus 11 anos, tinha que ajudar também a trazer o pão nosso de cada dia para dentro de casa. E fala pra gente qual foi a sensação, que não deve ter sido das melhores, quando o motorista não veio te pegar 3h30, 4 horas da manhã, e você descobriu de uma forma triste que ele também já não estava mais com vocês. Que é meio complicado, você tá esperando uma pessoa que vem te pegar para trabalhar e essa pessoa não chegar. Você pensa em tudo, menos que ele não vai chegar nunca mais. Como foi essa passagem para você também, Douglas? Essa passagem aí foi com o meu primo, né? Primo, na verdade, pra ser franco, ele é primo do meu pai. Ele era bem mais velho que eu ele tinha um ônibus, aqueles ônibus que fazia aquelas... clandestino antigamente, sim, né? Sim. E ele tinha um ônibus já, ele era motorista e ele me chamou para ser cobrador de ônibus dele. Eu tinha a média aí de uns 13, 14 anos nessa época, eu acho. E aí eu fui trabalhar com ele, o ônibus, ele passava na avenida lá perto de casa e ele me buscava sempre para já fazer a primeira corrida, era por volta de 3h30 da manhã. E um belo dia lá ele não veio. E aí eu pensei que o ônibus tinha quebrado, que o ônibus dava essas manutenções. Ônibus velho? Ônibus velho. E eu peguei e falei, bom, eu vou subir o trecho aqui que eu encontro com ele, porque eu acredito que o ônibus esteja quebrado. E aí eu subi e cheguei lá na Joaniza lá. É um caminho já, uns 15, 20 minutos andando ali de onde eu moro, na CUPC até lá, para quem não conhece, para se localizar aí. E aí eu cheguei até a rua da casa dele. Quando eu cheguei na rua lá, estavam lá umas viaturas de polícia, tava um salseiro. E aí eu percebi que tinha acontecido o pior. Ele tinha sido assassinado lá. Isso mexeu muito comigo, eu fui lá. E aí o pior de tudo foi saber que foi um sobrinho dele. É pior ainda, né? Porque quando é um desconhecido, a gente até fala, né? Infelizmente, a pessoa veio e tirou a vida. Mas quando você sabe que parente faz isso, aí é meio complicado. Por nada? Por nada, por ganância, né? Porque o sobrinho pensou que ia ficar com o ônibus dele, ia ficar com a casa dele lá. Gente, que absurdo isso. Então, mais um episódio, assim, de violência, né? Que vai seguindo, vai marcando a gente. Mas como eu costumo dizer, né? As pessoas precisam se fortalecer para não deixar essas coisas, esse tipo de episódio manchar você, diminuir, colocar você para um caminho errado ou mesmo te frustrar, né? Para você não buscar seus interesses e tal. E no final foi descoberto lá que era ele, o sobrinho, enfim. São episódios que vão marcando a gente e tal. E meu pai também,
nessa época ficou bem frustrado com isso tudo. Então a violência sempre foi, nessa década dos anos 90 aí, foram episódios assim que marcaram uma década, marcaram muitas pessoas, né? Mas não é isso que vai Não. e que pode ou deva impedir as pessoas de procurar seus objetivos, suas melhoras, né? Daquilo que a gente pensa que deva melhorar, né? Tem que, se você não está feliz ou satisfeito com aquilo que você faz, você deve procurar sua melhora, né? Maravilha. A gente vai pular um tempinho, porque eu quero saber muito, porque eu olhando assim pra você, eu não consigo imaginar você gostando de pichações. Então, O lado sombrio, hein? isso, é exatamente isso. Onde surgiu esse Douglas que gostava de pichações? Eu não consigo. Eu fico olhando pra você, pra mim você sempre foi assim. Perfeitinho, Perfeitinho. perfeitinho. Aquele homem que já saiu pronto. Mas eu também entendo que a gente, sendo da periferia, a gente tem que procurar encontrar subterfúgios. Nem sempre a gente encontra aquilo que esteticamente ou nos olhos dos outros seja o melhor. Mas você foi lá e deu o seu recado, porque graças a tudo isso, você também deixou um legado lá na quadra. Então conta pra gente esse pedaço de moleque travesso. A pichação não é uma coisa que a gente fala com orgulho e tal, né? Porque é um vandalismo, é uma coisa que não faz sentido e você estraga as coisas que as pessoas lutam para organizar, para manter limpo e não tem orgulho nenhum disso. É uma coisa que eu falo para as pessoas a título de organizar e ser exemplo para que não seja feito. Mas a pichação, ela tem o seu lado sombrio, porque o jovem, ele acaba sendo jogado às traças e ele não tem o valor que ele deseja. E ele encontra o valor em alguma coisa. Seja na pichação, seja nas drogas, seja até mesmo no crime. Sim. Seja no que for. Ele vai encontrar o valor dele, ou seja, alguma coisa boa. Seja no balé, numa luta marcial. Sim. Ou num basquete, que eu também encontrei. Enfim, ele vai encontrar em algum lugar, seja na esfera boa ou na esfera ruim. Eu encontrei na esfera ruim, que foi... Eu nem digo ruim, Mas porque ruim. você soube tirar de tudo isso que é ruim o melhor. Tem muitos garotos que, se tivesse no seu momento, na sua situação, talvez não tivesse aqui comigo hoje falando. Mas de tudo, você conseguiu filtrar o melhor. Sim, mas é ruim, Isa. A gente não pode romantizar. Certo. A gente não pode trazer o eufemismo para dentro disso. E assim, tem muita gente que traz assim, fala assim, não, a pichação é arte. E não é arte. E eu falo com propriedade, porque o próprio pichador mesmo, aquele que é pichador mesmo, ele não gosta que chama de arte. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Quando um pichador vai num programa e ele fala que é arte, os outros pichadores, que são pichadores, eles falam, não, isso aí não é arte, cara. Isso aí é vandalismo. Eu estou expressando o vandalismo. Então, entendeu? Aquele que fala que é arte, na verdade, ele não sabe nem o que está fazendo. Esse aí acho que é um dos piores, né? Porque assim, nós estamos aqui batendo um papo no Pod Black. A gente sabe o que a gente tá fazendo, sim. né? Então, se a pessoa tá lá praticando o seu vandalismo e não assume você é um vândalo, você é pior do que qualquer outra. Exato. Então, assim, a pichação não é bom, é vandalismo sim, é crime, deve ser punido. E o cara que tá fazendo, ele tá ciente total. E o que eu tô falando aqui, o pichador que tá ouvindo... Ele não vai ficar com raiva de mim, porque ele tá falando, não, realmente, é um vandalismo, eu pratico porque eu sei o que eu tô fazendo, e eles procuram, é o Ibope que chama, na gíria do pichador é o Ibope. O que é o Ibope? Ele picha pro outro pichador ver e comentar sobre ele. É isso. Então, na minha época, quando eu pichava... era para eu ser reconhecido naquela comunidade, naquela sociedade de pichadores. Então, por exemplo, eu era office boy, aí eu pichava porque outros garotos da minha idade, com 13, 14 anos, eu trabalhava.
Eu tinha carteira com registro. Uhum. Com 13 anos eu já tinha carteira com registro. Você foi destaque. Né? Aí o que acontece? A gente pichava para outros da minha idade ou outros garotos da minha idade olhar e falar assim, nossa, aquele cara passou aqui. Ele mora lá na Zona Sul e passou aqui na Zona Leste. Uau! É marca registrada. É marca registrada. E aquilo causava um ego, infla o meu ego como pichador. De você saber que outros estão sabendo que você passou por ali. Exato. Então, é aí que tá onde o pichador, ou o jovem, ou aquele cara, ele é abraçado por uma sociedade que ele se encontrou. E que a sociedade mesmo não deu aquele valor para aquele jovem. Não deu a atenção devida para ele, como deveria ter sido dado no começo. É um jeito também de chamar a atenção. Exato, né? como qualquer outro jovem hoje, né? Uhum. Então, a pichação é um vandalismo. Eu pichei bastante tempo. Eu fui um problema para minha mãe, para meu pai, porque eles sofreram com isso. Uhum. Eu perdi anos de escola, que naquela época era reprovado, né? Com certeza. Eu perdi alguns, eu fui reprovado algumas vezes. E isso foi um tormento, foi um atraso. Então, assim, era como se fosse uma droga. E a gente... Eu tô falando isso para servir de exemplo. Mas é isso que a gente outras quer. pessoas, Isso. outras pessoas não façam. E se você vê seu filho nessas condições, mesmo que seja pro lado da pichação ou pro outro lado de outras coisas, Traga pra você, pro colo. Traga pro para colo. você entender que o jovem, ele precisa de uma atenção porque ele tá fazendo alguma coisa para ser visto. Ele quer externar uma vontade que nem ele mesmo sabe o que é, mas ele precisa externar aquilo. Um exemplo. Existiam points, que a gente chamava points, de pichação. Ai. Os office boys daquela época, a gente fazia uma espécie de um jornalzinho que a gente imprimia nas empresas, porque a gente não tinha dinheiro. Tem a gente isso. ia nas empresas que a gente trabalhava, imprimia lá escondido um papel. Tinha um nome na época lá. Um nome, era tipo um jornalzinho, sabe? Que você fazia lá, ó, tem uma festa, tal dia, tal hora, de pichador em tal local. Isso aí ia distribuindo no centro, em tudo quanto é lugar. Os pichadores olhavam aquilo e se encontravam marcado naquela hora. Tipo, hoje tem o WhatsApp, hoje seria mais fácil, né? Mas naquela época a gente saía distribuindo aqueles panfletos e tal. E naquele dia, tal hora, todas as pessoas iam se encontrar naquele lugar. E lá você encontrava fulano que você não conhecia pessoalmente. Mas já sabia mas você da sabia marca da marca dele. E aí você fala, nossa, é esse cara. Então tinha aquela emoção da época, né? E era isso que a gente queria. O Ibope ser reconhecido. Então, é isso que o jovem busca, né? Então, eu tô aqui hoje falando disso, não é com orgulho, mas é para uma questão de alertar, porque o jovem precisa disso. Mas a pichação, como você falou, tem o seu lado, trouxe o lado positivo para mim. Eu despertei uma arte em mim que eu não sabia, que é o desenho. E na época, eu fui pro lado bom da coisa, que é o grafite, né? Eu aprendi a fazer a arte do grafite, tanto é que uma época eu trabalhei com isso. Uhum. E eu cheguei a realizar alguns trabalhos e fiz dinheiro com isso. Eu pintava escolinhas aquelas pessoal que tem escolinha infantil. Pinta aqui. Eu ia lá, fazia fachada, pizzarias, oficinas mecânicas, tudo que era trabalhos assim, eu cheguei a realizar e cheguei uma época a trabalhar com isso. E só não dei continuidade porque foram surgindo outras coisas e tal. Mas foi uma época legal e eu cheguei a desenhar muito, muito bem. E até cheguei a esboçar a possibilidade de fazer uma faculdade de artes e tal, alguma coisa do gênero. Eu posso te pedir para me desenhar hoje? Você ainda consegue? É capaz de eu fazer um desenho, alguma coisa, mas não sei, hoje não, hein, Isa? Não vai me colocar em maus lençóis. Não, mas já tá afirmado, tá? Eu vou querer um rabisco seu, não importa como. É só para entender isso, porque tem coisas da nossa juventude que fica guardadinho lá no fundo. Sim. Tá? E eu acho que se a gente se aprimorar, sai. Então isso eu vou cobrar. Tá bom. Tá certo? E quando entrou a dona Kátia, eu já gosto de passar pro lado bom da vida. Quando entrou a dona Kátia na sua vida?
A Kátia entrou na minha vida nos bailes, né? Nos bailes blacks da vida aí que eu frequentei a vida inteira, desde a minha adolescência. Ela também frequentava os bailes da Cascata, Chic Show, Black Mad. Coisa boa. Né? A gente frequentava sempre esses bailes. E a vida inteira a gente frequentou esses bailes, desde no final da década de 80. E a gente se conheceu nesses bailes, assim, de vista, né? Uhum. E a gente mora no mesmo bairro, assim, mas ela mora um pouco distante de mim. A gente até tem os mesmos amigos, mas eu e a Kátia, a gente nunca se conheceu praticamente, assim. Mas a gente tem os mesmos núcleo de amigos. Mas os anos se passaram e tal, e um belo dia ela passou na rua da minha casa, eu tava lá pra sair pra alguma festa, e um amigo meu que tava junto, ela passou com uma amiga dela, e eu tava junto com um amigo meu. E o meu amigo mexeu com elas. E aí a gente trocou olhares lá e falou, vocês vão pra onde, aquela coisa. E a gente acabou marcando um encontro aquela noite lá, e a gente foi pro Somebody Love. Eita! Lá coisa na boa, Bela Vista, coisa né? boa. Naquela época lá, acho que foi 95, acho, 1995 isso. E tinha esse baile aí do Somebody Love, a gente acabou marcando pra ir lá. E na rua lá, eu a conheci lá e tal. E a gente acabou marcando pra ir. E foi nesse dia que eu a conheci, assim, fisicamente, literalmente. E foi o primeiro beijo que eu dei nela, foi lá no Somebody Love. Ah, que gostoso. E aí de lá pra cá... Não se desgrudaram mais, né? Não nos desgrudamos mais. Uhum. E aí estamos juntos até hoje. Nossa, isso é muito bonito, porque assim, você não foi um garoto perdido, você foi um garoto se achando, entendeu? Primeiro se achou lá na pichação, que como você mesmo disse, não é muito gostoso de estar lembrando, mas sim, é alerta para os nossos filhos. Aí você foi pro grafite, né? E conheceu a Kátia, e assim, então você era um garoto centrado, porque um garoto que não é centrado, conhecer uma mulher, dar uns beijos, dar uma ficada, se é que você me entende, e acabou, vou partir pra vida. Só que o legal que você ficou com a dona Kátia não, Kátia, um beijão pra você. Da próxima, você vem sentar aqui com a gente, tá? E aí vieram os filhos, mas só que os seus filhos vieram de uma forma totalmente inusitada. E é isso que eu quero que você fale pra gente, porque se eu fosse parar pra pensar, eu ia falar, não, isso não acontece. Mas fala aí como que foi o seu primeiro filho. Bom, eu tenho uma creche, né? Uma crechezinha. Eu e a Kátia, nós nos conhecemos e eu era bem bagunceiro na época, quando eu a conheci. Eu tava bem na vida aí, né? Acho que tinha 18 para 19 anos. Aí daquele jeitão, né? Solto. Solto, livre, leve e solto. Eita! Eu fico olhando pra você, Douglas. Eu queria fazer uma regressão de tempo pra ver isso. Mas vai, manda. Mas você vê, né? Deus é perfeito. E aí, quando eu a conheci, a gente começou a namorar e tal, e aquela coisa vai daqui, vai de lá. A Kátia, ela resolveu alugar uma casa. Ela alugou uma casa e foi morar sozinha. Saiu da casa lá da mãe dela. E ela trabalhava, ela arrumou um emprego estável, assim. Ela resolveu sair da casa dela, com uns 3 meses que eu tava namorando com ela. E ela começou a morar sozinha e tal, e eu continuei morando lá com meus pais, né? Mas não demorou muito tempo, né? Aí ficava lá, ela falou assim, vem dormir aqui que eu tô com medo. Vem aqui que eu tô com a janela, tá rangendo, minha cama tá daquele jeito. E você ia lá e consertava tudinho, né? E voltava pra casa do papai. Aí depois de uns 7 meses, aí aconteceu uma coisa inesperada, né? Um vizinho lá, a irmã dele, que é
conhecida nossa lá e tal, conhecida da Kátia, na verdade. A irmã dele teve um filho e abandonou esse filho lá no hospital. Abandonou ele no hospital Saboia. Uhum. E aí ela sumiu no mapa. E ele ficou sabendo que o sobrinho, que é sobrinho dele, estava lá no hospital e ficava indo lá e tal. E o menino teve alta. E ele, para não deixar o menino lá, pegou o menino, como familiar, pegou o menino e trouxe para casa dele. Só que ele, o tio, tinha 17 anos. Meu Deus E do céu. nós também na mesma faixa de idade, né? 19. E aí esse rapaz vou falar o nome dele, não tem problema algum. O César. Ele não conseguiu ficar com a criança, porque a irmã não voltava. E aí ele pegou e começou a oferecer a criança para as pessoas. Nossa. E aí a Kátia pegou e falou assim, não, eu vou ficar com ele até a mãe voltar, algo do tipo, sabe? Uhum. E aí ela pegou e falou para mim, Douglas, vamos ficar com essa criança? Eu falei, você tá maluca, né? O mínimo, né? Falei, você nem me conhece, nós estamos há 7 meses juntos, como é que eu vou ficar com uma criança? Você tá chapando, né? Falei, você tá doente. Aí ela pegou e falou assim, não, vamos ficar e tal. Eu falei, não, você tá doida, meu. E outra, eu tava desempregado, Isa. Ai, ai. Eu trabalhava assim, fazia bico e tal, né? E eu tava pra pegar um táxi naquela época. Eu trabalhava, acho que era... Não, eu tava desempregado mesmo, eu tava procurando emprego. E eu fazia uns bicos assim de qualquer coisa. Eu tava fazendo bico de manobrista, era isso. Sabe essas trampo de manobrista de valet? Eu conhecia bastante gente e tal, eu fazia valet à noite. Eu falei, não, meu, não tem condições, você tá maluca, como é que vai pegar uma criança e tal? E ela falou, não, eu vou pegar. E aí eu já tava meio que dormindo lá na Cátia e aquela coisa. Aí eu dormi lá uma noite, saí. Quando eu voltei no outro dia de manhã, eu fiz o valet. Quando eu voltei no outro dia de manhã, tava cheio de gente lá a casa. Umas mulheradas lá e falando. E mulher fala pouco, né? Mulher. Eu não entendi. Eu não entendi o recado, mas tudo bem. Uma falação lá, quando eu cheguei, a criança tava lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, mano. Onde eu estacionei minha BM, hein? E aí eu olhei pra criança, e aí, cara, não teve jeito, né? Amor. Amor. E nesse interim, você também teve que sair fora, né? Pra ganhar dinheiro, porque aí você já tinha uma mulher. Do dia pra noite, né? Você já tinha uma mulher, você já tinha um filho. E o dinheiro, que é bom, ainda estava difícil. Aí você foi pro Caribe. Não, o Caribe ainda foi depois, né? Mas para não perder muito tempo, o Eric, ele tava doentinho, né? Ele tava cheio de... Que não era Eric, vocês que, né? Era Igor. Isso. Ele tava cheio de coisa na cabeça, raspada a cabeça dele e tal, que ele tava cheio de soro, porque já não tinha onde pôr soro assim. Meu Deus. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso mandar esse moleque de volta lá pro hospital. Aí ele ficou. E aí foi ficando, e aí eu também fui ficando, e a gente foi cuidando dele e tal, e aí chegou uma hora que a Kátia tinha um convênio médico lá que a Kátia ela é funcionária da antiga FEBEM. E ela tinha convênio médico lá, e precisava pôr ele no convênio, só que para pôr no convênio tem que ser filho, né? E aí a gente pegou e falou, meu, tem que pôr esse moleque no convênio. Aí a gente doidão, brasileiro, né? A gente dá um jeitinho. Pegamos uma senhora lá na rua, lá falamos pra ela assim, ele nasceu em casa, vamos lá no cartório. Aí fomos lá no cartório, eu tô falando isso hoje porque eu sou advogado e já prescreveu isso aí, né? Ainda bem. Aí fomos lá no cartório, chegamos lá e falamos assim, olha, ele nasceu em casa esse moleque aí. Aí registrou ele no meu nome, no nome da Cátia, colocou o nome dos avós lá, meu nome do avô paterno, avô materno. Fomos lá na FEBEM, ela colocou ele no convênio, a FEBEM nem perguntou como é que nasceu, se não nasceu. Antigamente as coisas eram um pouco mais fáceis. As pessoas acreditavam um pouquinho mais nas verdades, não tão verdades assim, né, Aí Douglas? colocou ele no convênio e pronto. Hoje ele tá com 27 anos, só que nesses 27 anos, quando ele fez 2 anos e meio, a gente descobriu que ele tinha tido meningite lá no hospital, por isso que ele tava com aqueles
E hoje uma das sequelas da meningite é que ele teve um problema de cognição, né? Os pensamentos dele não evoluiu. Hoje ele é como se fosse uma criança de 4 anos. Então ele é uma criança especial. Hoje ele tem 27 anos, mas a idade mental de 5. E aí, depois de 2 anos, a Kátia, ela ficou grávida, ela teve aborto espontâneo de 2. E aí, depois de mais uns 2 anos e pouco, ela ficou grávida e vingou, veio a Brenda, né? Que é a nossa filha biológica, que tem 25 anos hoje. E aí sim, foi quando as coisas começaram a ferver assim, que eu prestei o concurso, e aí sim eu fui trabalhar na FEBEM, né? Que aí eu me tornei lá o chefe lá de turno, fui trabalhar na FEBEM como... O pessoal fala que é carcereiro, mas é ali parâmetros, né, que a gente... para as pessoas entenderem melhor. Mas eu era coordenador de turno lá. E lá eu sofri também bastante. Naquela época tinha várias rebeliões, aquela coisa. Anos 2000, começo dos anos 2000 aí. E a violência também, mais uma vez, presente ali, né? E quando eu passei um período turbulento lá e fui mandado embora. Sem direito a nada, e aí passei, né? A IF tudo, né? Tudo. E sofri as mazelas lá e tal, e aí foi nessa época que eu fui pro Caribe. Aí fala Caribe, parece uma coisa... Caribe, né? Caribe, bacana, né? Não Caribe que a gente conhece só pela TV. Você foi conhecer realmente, você foi trabalhar. Fui trabalhar, né? Aí lá eu conheci o ofício do pedreiro, né? Lá no Caribe eu fiquei 5 anos. Aí a minha família ficou aqui, né? A Kátia ficou aqui com as crianças. A gente conversou antes disso, de eu ir, né? E eu tinha que ir mesmo, porque aqui no Brasil eu estava sendo ameaçado de morte. Isso. E isso é consequência do tempo que você ficou na FEBEM. Isso, Isso que é o problema, né? Eu falo que na FEBEM, naquela época, eu falo assim, né? A FEBEM, as pessoas falam mal da FEBEM. Eu falo da minha época. Hoje eu não falo muito da FEBEM, não conheço. Apesar da Kátia trabalhar lá até hoje, mas hoje eu não posso falar muito porque eu não acompanho. Mas na minha época, as pessoas falavam muito mal da FEBEM, né? A FEBEM não presta, não recupera e tal. Aí eu falo pra você. A FEBEM, ela é um excelente órgão. E aí eu falo e aposto e provo. Falo, ó, se naquela época, hoje eu não sei, mas se naquela época falasse pra mim assim, ó, você fala tão bem da FEBEM, por que você não põe seu filho lá? Eu falo, eu ponho. Se tirar toda aquela população de lá, deixa só a estrutura e todos aqueles profissionais que estão lá, que vocês chamam de torturadores, que vocês falam que não presta e tal, deixam eles lá. E toda a estrutura que tá lá, e toda a verba que o governo põe lá, você deixa tudo do jeito que tá lá. Eu ponho meus filhos lá, de olhos fechados. Nossa, que depoimento forte esse seu. Eu ponho eles lá hoje. E eu falo mais. Se toda aquela estrutura fosse usada para os nossos filhos hoje, aqueles que estão lá hoje não estariam lá. Isso é fato. Porque é uma estrutura daquela que te dá 6 refeições por dia, que te dá auxílio, te dá médico, dentista, psicólogo, te dá de manhã escola normal, o ensino normal, né, o regular, te dá arte para você fazer, esporte, te dá auxílio para a família, porque se a família chegar lá e falar assim, ó, tô com problema psicológico, eles te apoiam. Se o cara que tá internado lá falar assim, eu tô com dor de dente, meia-noite aparece lá um dentista para tratar o cara. Tudo. A estrutura funciona. Tudo funciona. O problema é que vocês estão dando um remédio pro doente errado. Aquela pecinha que fica por detrás é que precisa... Depois que o cara apronta tudo aquilo,
eu falo o menor, aí o cara tá todo lascado, já matou, roubou, estuprou. Aí você quer dar o remédio pro cara? Aí não tem como, não tem como. Depois que você já aprendeu o que não presta, mas que pra eles é bom, não adianta você vir falar assim, ó... Aí depois que o cara virou ladrão, estuprador, isso, aí você vai querer tratar ele como jovem, adolescente? Não. Aí é onde né, o chicote estralava mesmo, e aí o pessoal saía falando só dessa parte, né, que os funcionários era tudo torturador. Exato. Então, hoje eu falo, a FEBEM, pra nós éramos vítimas e os adolescentes, ou na época a gente não falava, chamava adolescente, a gente tratava eles como vagabundo. E aí, ladrão? E aí, vagabundo? E hoje, naquela época, quando falava assim, o adolescente, eu achava ruim. Falava, que adolescente o quê, meu? O cara é ladrão, o cara é vagabundo. Mas hoje, com o meu estudo que eu fiz, com as pós-graduações que eu fiz, hoje, com a luz que eu tenho, hoje eu entendo realmente. Não se deve chamá-lo daquele jeito. Eu era ignorante, Isa, de chamar um adolescente daquele de vagabundo. E os meus amigos que eu tenho lá, eles devem, se eles olharem hoje eu falando isso, eu vou falar assim, ixi, mudou. O que aconteceu com esse homem? E eu explico hoje por quê. E não sou eu, foram os professores que eu tive que me ensinaram e que fizeram eu mudar minha concepção. Eu, quando trabalhava lá, o cara passa, eu falei, aí ladrão, pega aquilo ali, ô ladrão. Toda vez que você fala isso pro cara, ele se sente ladrão. Aí você fica com um adolescente daquele preso 3 anos, porque a pena, vamos dizer, que não é o nome técnico pena, mas é a medida socioeducativa. 3 anos é o máximo. E você repetindo isso Você fica isso 3 anos na orelha dele. E aí, ladrão, ô ladrão, chega aqui, ô ladrão, vem pra cá. Ele vai sair o quê? Ele vai sair o quê? Então, não é bom, não é certo. Mas hoje eu entendo isso. Por quê? Eu busquei minha instrução. Então, por isso que eu falo hoje, esse é um detalhe, que tanto o funcionário como o adolescente, eles são vítimas. Por quê? O Estado pega você e joga lá, pega o adolescente e joga lá. E vocês aí, têm que se resolverem. Exato. Vocês têm que se resolverem. Era o que faziam conosco. Eles pegavam a gente e falavam assim, ô Douglas, esse cara aí, ó, ele tem que ir para a escola às 7 horas da manhã. E se ele não for, você é o responsável. E aí eu chegava lá, batia lá na porta do barraco, que a gente chama aquilo de barraco, que também tá errado, certo? Aí, ladrão, vai pra escola. Ah, eu não vou. Não vai? Ah, vai. Porque se você não for, eu vou ser responsável. E aí eu não quero ser responsável. O chicote estralar pro seu lado. Então vai estralar pro seu antes. Entendeu? E aí quem é vítima? Por isso que eu falo, nós dois somos vítimas. Mas eu não tenho luz para entender aquilo e nem ele. E aí vira aquele pandemônio lá dentro. Porque vocês têm que botar ordem. Eles acabavam achando que vocês estavam excedendo. Exato. Aí virava a casa. Enquanto virava a casa, vocês tinham que mostrar que tem ordem ali naquele barraco, porque senão era o de vocês que ia arder. Igual eu era chefe lá, né? E eu trabalhava à noite. Então, além de ser chefe, eu tenho 30% do meu salário a mais, ser chefe, e tenho 30% a mais por trabalhar à noite. São 60%. Você não ia querer perder isso? Aí eu tô lá à noite, chefe, e aí um adolescente daquele quer me derrubar? Não. Eu não vou pro dia e eu não vou perder meu cargo. E a minha equipe também não. E aí eu tô lá defendendo meu reino. E é assim. Era um choque, porque assim, você tinha que se defender e defender o seu. E eles também. E esses rapazes, né, esses meninos que agora a gente entende que eram meninos, eles também queriam mostrar que eles juntos, eles também conseguiam derrubar. Né? E aí eu imagino como não era complicado. Porque desse lado, o profissional defendendo o seu ganho, e desse lado, um bando de meninos também querendo mostrar que aqui não, chegado. Aqui não. E aí, imagina um cara desse que bate no peito lá e fala assim, não, eu roubei, matei já, e agora vem esse cara aí, entende? É complicado. Então, assim, hoje eu falo da FEBEM com essa propriedade. Tanto é que meu TCC, quando eu me formei, ele é baseado nisso.
é que o Estado deve pegar a estrutura que a FEBEM tem e aplicar no Estado para usar o mesmo segmento para a escola estadual, por exemplo. Para aplicar para os nossos alunos na escola estadual. Eu queria muito ver meus filhos hoje, eu não cheguei ainda nas gêmeas, né? Mas vou dar um adendo. As gêmeas hoje estudam na escola estadual. Elas estudam das 8 da manhã ao meio-dia. E depois? Você tem que se virar para ocupá-las. Cara, não serve. E agora, o Estado te dá esse suporte, porque elas vão estudar das 8 ao meio-dia, vai ter desenho, vai ter, entendeu? Então, é complicado. Na FEBEM, o cara chega, ele estuda das 8 ao meio-dia na escola regular. Ó, vou dar a dinâmica da FEBEM. Acorda às 7 horas, toma café. Aí vai pra escola. 9 horas, toma o lanche da escola. Meio-dia, volta da escola normal, almoça. Aí, meio-dia, ele participou da escola normal, meio-dia ele almoça, aí ele vai participar do curso profissionalizante. Qualquer coisa que ele quiser tem lá. Você fala aí qualquer coisa, Isa. Ele tem lá curso de mecânico, tem curso de alfaiataria, tem curso de computação. Eles fazem lá uma gama de curso lá que o cara fala assim, eu tenho aptidão para fazer tal coisa. Tem. Bora. Panificadora, tem. Cozinha, tem. Não sei o que lá, tem. Aí ele fica lá até 3 horas, 3 horas tem um lanche da tarde. Já tá contando aí os lanches? Nossa, eu já tô de barriga cheia, já tô. Aí 3 horas ele sai de lá, ele vem pro pavilhão e tem aí agora o esporte que ele vai praticar lá. 6 horas tem a ceia, ou a janta. E 9 horas da noite tem a ceia. Nossa, eu acho que eu quero ir pra FEBEM. E nesse período todo, se ele precisar de psicólogo, tem. Se ele precisar de dentista, tem. Se ele precisar de uma enfermeira, tem. E dá 9 horas da noite, berço. Então, se imagina essa estrutura toda pro meu filho. Eu ia amar, pô. Vamos dar uma adiantada, porque assim, a gente não vai ficar a noite toda aqui. Me fala das gêmeas, porque a gente não pode deixar, porque eu não quero dor de cabeça depois. As gêmeas são lindas, né? São maravilhosas. As gêmeas, por incrível que pareça, elas são sobrinhas do Eric, do meu filho, do primeiro adotado. Nossa, eu já tive vontade de te perguntar isso, se as gêmeas eram de sangue, mas assim, eu esperei porque eu sabia que um dia você ia falar. As gêmeas, elas apareceram, Deus no caminho, né? Sempre. Então Deus, mais uma vez, olhou para nós e falou assim... É com vocês. Não acabou não, meu querido. Tá no nome de vocês. Na hora que eu pensei que eu ia... O Eric com 27, a Brenda... Não, 27 agora, né? O Eric com 22, a Brenda com 20. Na época, né? Porque hoje elas estão com... Vão fazer 8, né? Mais ou menos isso aí. Eu pensando assim, agora a Brenda já tá formada, praticamente. Sossego. O Eric já tá grandão aí. Agora eu vou pegar a Dona Cátia e vou dar umas viajadas aí, né? Ir num restaurante de vez em quando. Aí o tio do Eric, aquele que foi buscar no hospital, ele apareceu lá em casa de novo. Ai. Mas o Eric foi abraçado. Ele sabia que o Eric estava bem. Então, por que não novamente? Porque eu vou levar para um outro se o Douglas e a Kátia abraçaram meu sobrinho. Ele não tá errado. Ele não tá errado. Não tá errado. Ele apareceu lá de novo. Não que ele tinha sumido, porque ele frequenta lá. Ele é meu amigo, nosso amigo. Mas ele apareceu lá de novo, vamos dizer assim, né? E falou assim, a irmã do Eric, ela é usuária de... Desculpa, mas ela é usuária, né? E aí ela tava passando por um período turbulento aí, e ela tinha perdido 3 filhos pro abrigo. E ela tava grávida das gêmeas. E ela, hoje tá tudo interligado, né? Quando ela deu à luz às gêmeas... O conselho tutelar já foi lá e ele foi lá e falou assim,
Douglas, eu quero pegar as gêmeas para mim. E eu já era advogado. Aí ele falou assim, você me ajuda com o processo judicial? Falei, claro, meu amigo, com certeza. Você quer pegar as gêmeas para você, é isso? Eu quero. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá e fiz o processo para ele. Eu ingressei com uma ação de guarda para ele. Falei, ó, juiz, a grosso modo, né? Excelência, o César é tio, avô das gêmeas. Ele pretende a guarda, quer tirar do abrigo. O juiz imediatamente, porque é família e tal. Família em primeiro lugar. Melhor tá com um tio avô do que tá no abrigo. Certeza. E concedeu a guarda. Vitória, maravilhoso. Só que aí veio a realidade, né? O César não aguentou. Passou, acho que... A gente deu todo o apoio para ele, além da parte judicial, a gente deu apoio financeiro. Eu ia buscar as gêmeas na escola. Todo mundo ajudou, não só eu. Outras pessoas ajudaram. O núcleo de ajuda foi imenso. Nossa família, a família dele, várias pessoas ajudaram, não só eu. A minha cunhada ajudou, meus irmãos, a parte da família da Kátia, parte da minha família, pessoas na Bermuda ajudaram, mandaram dinheiro para cá, mandaram roupas, pessoas no Caribe mandaram roupa para cá. E ele sucumbiu em que momento? Eu tenho até que agradecer, aproveitar essa oportunidade e agradecer as pessoas do Caribe, pessoas que ajudaram. Eu não vou falar nomes, mas todas essas pessoas, que Deus abençoe vocês. E ajudaram as gêmeas, mas chegou um dado momento que ele não conseguiu, acho que a pressão, sei lá, ele não conseguiu. Aí o que ele fez? Ele começou a abandonar. Não abandonar, mas o que aconteceu? Ele falava assim, ô Douglas, falava, Kátia, eu não consigo buscar as gêmeas. Vocês iam? A gente ia, buscava e falava assim, ele falava assim, você pode ficar com elas aí na sua casa até eu chegar? Aí ele não chegava, aí elas dormiam lá em casa. E aí de manhã a gente levava elas pra cuidadora. Aí chegava à tarde, ele falava assim, eu não vou chegar. Aí a gente ia lá e buscava. Aí tinha dia que ele ia buscar, tinha dia que não ia, e assim foi. E aí teve um belo dia que o conselho tutelar foi na casa dele, não achou as gêmeas. Aí, onde tá? Tá comigo. E aí ficou nesse ping-pong, sabe? Aí chegou uma hora que o conselho tutelar falou assim, peraí, tem alguma coisa errada. E aí foi a hora que eu tive que abrir tomar um jogo atitude pro conselho tutelar. Eu falei, não, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí o conselho tutelar falou assim, não, eu vou avisar o juiz e essas meninas vão voltar pro abrigo. Ai, meu Deus. Aí... Coração aperta. Dona Kátia, de novo, né? Não. Ah, Douglas, vamos dar um jeito? Eu falei, minha amiga, de novo não, né? Mas aí ela falou assim, não, vamos pedir pra gente a guarda. Eu falei, Kátia, meu. Ela, eu quero. Aí, pronto. Eu fui lá, entrei, redigiu. Falei, excelência, por mais que pese que eu não sou parente, porém, tal, elas já estão aqui, já tem um vínculo familiar por conta disso e disso, e por graça de Deus o juiz pegou e falou assim, eu concedo a guarda provisória para vocês, até a mãe se acertar. E aí, só que a mãe estava presa nessa época, ela não se acertou, o pai também sumiu, e aí a gente tentou, e aí os anos foram se passando, passaram-se 4, 5 anos, e elas lá. E aí eu peguei e ingressei com a ação de adoção delas mesmo, porque até então eu só tinha a guarda. Então, hoje as gêmeas são nossas, a adoção já foi concretizada, e então, por isso que eu falo, biologicamente, elas são sobrinhas do Eric. Porque elas são filhas da irmã do Eric. Eu não tinha tido a oportunidade, porque eu fiquei com melindres de te perguntar isso há mais tempo. Mas hoje... Imagina. Não, eu tiro o chapéu, porque seria muito prático você falar assim, ó, cada um no seu cada um. A gente ajudou... Todo mundo ajudou, só que a gente já passou pelo Eric. Agora, César, se vira. Não, tanto você quanto a Kátia deixou o coração falar mais alto.
né? E não tem nada melhor para dizer como é bom ver pessoas como você e a Kátia. Mas eu sempre falo e não posso deixar de falar que o crédito é sempre para a honra e glória de Jesus. Amém. É. Amém. Porque assim, Deus sabe tudinho o que faz. A gente não... A gente é vivente, mas assim... Eu e a Kátia, nós somos só um instrumento para estar fazendo essas coisas. Se não fosse Jesus na nossa vida, nós não teríamos conseguido ou não estaríamos conseguindo. Porque é uma vida. E Deus não manda a gente para uma guerra sem as armas necessárias para a gente vencer. Isso eu tenho certeza, hoje. Agora deixa, porque daqui a pouco vão olhar ali para mim, deixa eu entrar onde eu quero. Boa. Douglas, você passou por muita violência quando moleque. Na adolescência, na aborrecência, você também conviveu com tudo isso e viu tudo isso, acabou saindo fora do Brasil para ir trabalhar, para ganhar dinheiro, porque a família começou a crescer. 2012, Douglas já de volta, Douglas presta e vai para a faculdade. Doutor Douglas hoje, gente, é um dos advogados que eu, sem sombra de dúvida, eu digo... É o cara. Quando eu liguei para ele para fazer esse convite, ele logo falou: não me importa o que aconteceu, eu resolvo. E isso é muito gostoso, sabe? Eu até comentei com o filho falou assim: não, mãe, fala pra esse maluco, vou falar do mesmo jeito, fala pra esse maluco que eu sou comportado. Depois ele falou assim, mas o cara é assim. Eu falei: Thiago, comigo a gente tem essa liberdade. E, gente, vou dizer com sinceridade, se tiver algum problema, procura esse homem. Porque ele não tá ali para te julgar, ele tá para te ajudar. Só que assim, fale a verdade. Porque eu acho que para qualquer advogado, para qualquer bom advogado, se você for culpado, você tem que dizer: eu sou culpado. E o Douglas é assim. A advocacia foi por causa de tudo isso que você passou, tá? E você chegou a uma conclusão de que, assim, eu agora vou estar do outro lado, ou desde sempre você quis ser advogado? Eu sempre quis ser advogado. Só que a nossa geração, né, Isa? Para fazer uma faculdade, era a gente difícil, não complicado. tinha condições. Não tinha. Isso aí era inacessível, né? Ninguém conseguia fazer uma faculdade. Se você conseguisse fazer o segundo grau, você já era... Nossa, filho. Fazer um curso de datilografia, o cara já era... O quê? Olha, eu sou... datilógrafo, né? Poderoso, né? Então, para nós era inacessível. Então, a nossa geração sempre viu a faculdade como... né? Então, eu sempre quis fazer, mas nunca pude, nunca tivemos condições de fazer, era muito caro, enfim. Mas uma coisa a gente tem que tirar o chapéu, porque passaram-se governos e governos, e eu nunca vi nenhum desses governos fazer nada. E passaram-se aí, os governos que eu vi passar, né? Eu vi o final da ditadura em 85, o Sarney chegar, porque o Tancredo morreu, não fez nada, um governo passou, aí veio o Collor, que foi o primeiro eleito aí mais ou menos, aí teve o impeachment, não fez nada, aí veio o Itamar, aí veio o Fernando Henrique, e tá por aí, nada e nada, né? E quando veio o governo Lula, e ele pelo menos, eu tenho que, não posso cuspir no prato que me deram. Ele abriu o Enem, e foi através do Enem que eu consegui pôr o pé dentro de uma faculdade. E você e mais muitos dos nossos, né? Muitos. E tem gente que fica com a falácia aí, falando assim, mas tem muito Uber aí, muito cara aí que se formou e é Uber. Meu amigo, pelo menos o cara se formou. Agora, se ele não tá conseguindo dar os pulos dele, aí já é outros 500. Eu penso assim. Sim, porque a partir do momento que a gente tem a oportunidade de adentrar uma faculdade,
todo o resto vai depender de Vai você. depender de você. Entendeu? Porque eu vou lá e faço a faculdade. Ah, não, mas o Uber é mais fácil. Vai lá ser feliz com o seu Uber, mas você é formado. E eu não tô aqui desmerecendo nenhuma profissão. Sim. E eu acho que eu aproveitar a oportunidade, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, ó, se você não estudar, você vai limpar a privada. Cara, não fala isso. Não fala não. Porque eu limpei privada. Eu sou pedreiro, eu costumo dizer para as pessoas assim, ah, eu fui pedreiro. Não, eu sou pedreiro. Você tá vivo. Eu costumo dizer isso também. Né? Eu sou. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em ser pedreiro, problema nenhum em ter sido faxineiro. Se precisar, eu faço de novo. A gente tem que honrar tudo aquilo que a gente fez. Então não fala pro seu filho... Porque nos levou ao que você é hoje. Não fala pro seu filho assim, se você estudar, você vai ser faxineiro, você vai ser gari. Não fala isso. Fala assim, se você não está satisfeito em ser tal coisa, procura a sua melhor. Vai estudar para outra coisa. Outra coisa, né? Não importa. Porque não é isso. O problema não é ser tal coisa. O problema é se você está infeliz em fazer tal coisa. Então, eu queria ser advogado. Sempre quis ser advogado, mas não tive oportunidade. Quando eu tive a oportunidade de fazer o Enem, e quem falou para mim do Enem foi a Kátia. Essa Kátia é uma maravilha, porque eu nem sabia o que era Enem. Foi quando eu voltei do Caribe, porque eu fui para os Estados Unidos e fui para a Inglaterra, trabalhando pelo meu patrão, que era do Caribe. Eu conheci o Canadá, conheci a Inglaterra, a Europa, conheci o Caribe, Estados Unidos. E eu fui numa época muito ruim, a época da bolha, né? 2008. E o dólar estava praticamente 1 por 1. Eu pagava minhas contas lá e pagava as contas aqui. Então, o meu objetivo não estava sendo alcançado. Então, eu falei, eu tô longe dos meus filhos, tô longe da minha esposa, e eu não tô alcançando o que eu quero. Eu falei, eu vou voltar pro Brasil e vou voltar a trabalhar no táxi. Eu sempre trabalhei no táxi também. Meu pai era taxista e eu trabalhava no táxi com aqueles táxis alugados, né? Antes de ter Uber, antes de ter essas coisas, sempre trabalhei no táxi. Eu falei, eu vou voltar pro Brasil, vou pro táxi. E aí eu voltei pro Brasil, em 2011 para 2012. Eu falei, eu vou voltar pro táxi, voltei pro táxi. Aí a Kátia falou assim, você sabia que tem um tal de Enem aí? Eu falei, não, o que é isso? Ela falou assim, você presta o Enem e você aplica a nota para você ganhar uma bolsa. Eu falei, Aí eu fui ver esse negócio, né? Só que eu não tinha o 2º grau ainda, isso. Aí naquela época podia fazer o Enem para ter o 2º grau. Isso. E eu fiz o Enem 2 vezes. Eu fiz o Enem para ter o 2º grau. E o Enem para ter a bolsa. Para ter a bolsa. Então eu passei no Enem 2 vezes. Aí eu fiz o Enem, consegui o 2º grau. Depois no outro ano eu fiz o Enem de novo, apliquei para ter a bolsa da faculdade e eu passei em 3º lugar. Um cara passou em 1º, eu passei em 2º e o meu xará passou em 3º. Ainda bem, porque esse meu xará, ele é chato, ele estudou comigo lá na faculdade. O Douglas, meu xará. Ainda bem, porque ele gosta de ser melhor em tudo. Mas eu passei em 2º. Você foi melhor que ele. Eu fui melhor que ele. Então, Douglas, porque se ele tivesse passado na minha frente, ele tava falando até hoje. Enfim, quando eu consegui a bolsa, a Kátia que me falou, aí eu consegui a bolsa, aí comecei a faculdade. E na faculdade, você vê, o preconceito com as pessoas é em todo lugar. Faculdade pobre, né? Uninove. Eu fui fazer a faculdade e já falei, olha, eu não vou falar para ninguém que eu sou bolsista, que eu sei do preconceito. E realmente, lá já tinha preconceito. As pessoas já olhavam assim e falavam assim, o quê? Bolsista? Não, esse cara tá tomando meu dinheiro, esse cara não sei o quê, esse cara tá se aproveitando. Então, o Enem é uma forma de você entrar hoje na faculdade. Tem o FIES, tem as faculdades privadas aí, elas oferecem o próprio financiamento interno. Então, hoje não estuda, não faz uma faculdade. Aquele que não quer, não corre atrás daquele que não quer, porque as oportunidades estão aí. Tem as cotas, que são, na minha opinião, são importantes, são essenciais. Aquele que fala que não é, para mim, é um falacioso, que quer menosprezar, não quer entender que é importante, quer pôr as pessoas para baixo. Então, assim, tem que aproveitar tudo, cara. Tem que ir para cima, tem que...
Meu querido, a gente tá finalizando, mas antes eu quero que você fale pra gente qual é o título que você daria pro filme da sua vida real. Qual é o título desse filme? Porque assim, a sua vida foi 1000 graus, hein? 1000, bota 1000 nisso. Então, qual é o título que você daria pro filme da sua vida? Eu acho que você já sabe, né, Isa? Não, mas eu quero que você fale. Você quer que eu fale? Quero. Eu nem sei se é esse o título, mas isso aí surgiu na minha cabeça do nada, mas uma vez eu escrevi, e o pessoal geralmente fala assim, né? Fala aí aquela história. Eu falei, cara, eu não vou falar porque muitas vezes eu falo e aí parece que é uma mentira, né? Porque é muito fantasioso as coisas, né? Mano, aí eu falo assim, é um Forrest Gump, né? É o Forrest Gump. É exatamente isso. É exatamente. E assim, pra você, não tem como ser diferente, porque é um Forrest Gump. É um Forrest Gump. Por isso que eu te perguntei isso. E o que você faria, a gente já tá chegando no nosso final, o que você falaria pra você, Douglas, de 20 anos atrás? De 20 anos atrás? Isso. Eu falaria para ele ser menos bruto, no sentido da palavra mesmo, menos ignorante, menos bruto. E o que você vai falar? O que você vai falar pro Douglas 40 a mais, daqui 40 anos? Porque eu quero que você viva muito mais, eu quero me encontrar com você muito mais. O que você falaria pro Douglas? Eu falaria para ele relaxar mais, para ele rir. Para ele viver um pouco mais. Para ele rir. Então, o que eu vou falar pro Douglas hoje, eu quero que o Douglas guarde pra vida. Quando eu te conheci, a primeira vez que eu botei o pé no... Sorria mais. Quando eu botei o pé no escritório a primeira vez, eu olhei mais ou menos assim, que nem eu tô olhando. E por um momento eu pensei, esse aqui não é o meu lugar. Mas Douglas, a equipe, de uma forma geral, me acolheu tão gostoso, tão gostoso. Você me deu um abraço tão gostoso, um abraço de pertencimento. Que bom. Então é assim, eu tenho que dizer que eu sou muito grata por ter você como um amigo. Você é o tipo da pessoa que a gente não se fala todo dia, mas é o tipo da pessoa que eu sei que é assim, a hora que eu precisar, você tá ali. Você é aquela pessoa que quando me abraça dizendo, conta comigo. E, gente, hoje em dia é muito difícil você ter amigos assim. Então eu digo, o Douglas, porque pra mim ele não é o doutor. O Douglas pra mim é o homem, é o amigo. Ele tem uma família linda, mas vocês vão acompanhar a gente e vai escutar tudo isso que a gente falou. Esse é o Douglas. Deixa sua rede social pra gente. Aonde a gente te acha? Pode me achar no Rocha Rosa Reis, né? Que é o site do nosso escritório. Acho que lá vai encontrar bastante coisa do nosso dia a dia e pessoal meu também. Ali vai estar um pouco da nossa história lá, bacana. Eu agradeço a oportunidade e você me deixou emocionado aí com as palavras. Eu tô vendo que você tá um pouquinho vermelho, eu vou achar que é a fita. Gente, é a fitinha do presente que a gente ganha, tá? Quando eu digo que ele é um homem fora da casinha, é exatamente por isso. E com esse mimo, eu vou ter que dizer que, graças a Papai do Céu, a gente tem amigos. Graças a Papai do Céu, a gente consegue vir aqui e fazer o nosso melhor. Mas pensa no que ele disse. Você não faz o que você não consegue. Porque quando eu não me sentir à vontade fazendo o que eu estou fazendo, eu não vou parar de fazer. Eu vou correr para mudar o rumo da minha história. Mas eu estou muito feliz.
com o Maurício, que é uma pessoa que eu amo de paixão e fiquei muito feliz hoje de estar com ele novamente, e com o Douglas, que para mim é família. Então, por hoje, gratidão.